Ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Santo Deus, nós exaltamos o Teu nome. No Teu santo dia, quando abrimos mais uma vez a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, Senhor, desvenda os nossos olhos, para podermos contemplar a glória do Teu Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Sem dúvida, o ser cristão nos faz ver a vida, sem dúvida alguma, numa ótica diferente do mundo. Com isso eu quero dizer que uma das grandes transformações que o Evangelho traz para o homem é uma perspectiva diferente da vida. E é interessante notar que quando, por exemplo, se fala em reformado, por exemplo, alguém é reformado, fulano ele tem uma teologia reformada, né? E normalmente as pessoas entendem o reformado simplesmente pela gloriosa doutrina da salvação pela graça, em que o indivíduo é salvo pela graça somente. Então alguém imagina que alguém que crê na salvação pela graça, não por obras, pela fé, esse é reformado essencialmente. Ora, a doutrina reformada também trata desse tema bíblico, não é? Mas o ser reformado, ele é muito mais do que a doutrina da salvação, o que se chama, não é, de soteriologia ou doutrina da salvação. A doutrina reformada, ela trata de uma visão de mundo em todos os aspectos da vida. A nossa visão de mundo, ela é transformada. Porque, primeiramente, nós passamos a ver a vida à luz das Escrituras. Esse é o primeiro aspecto. Nós não percebemos o mundo por uma percepção meramente humana, mas pela revelação bíblica, por aquilo que a Escritura diz, por aquilo que ela nos instrui, pelos ensinamentos que tiramos dela. Dessa maneira, quando nós olhamos para esse texto de Paulo, ele vai virar de cabeça para baixo um conceito tão prático. O que ele acabou de ensinar, todo trabalhador é digno do seu salário. Mas Paulo vem dizer, a glória do meu trabalho não está em fazer aquilo que é o regular ou o normal. A glória do meu trabalho está em fazer o que deve ser feito para a glória de Deus, e isso sem fazer em troca de algum salário ou algum benefício pessoal. Essa é a minha glória, diz ele. Eu não trabalho pelo sustento do dia a dia. Paulo aqui nos ensina, em última instância, que o trabalho ele tem um propósito superior ao alimento. E que o receber alguma coisa de alguém não é necessariamente o fim último do meu trabalho. O fim último do meu trabalho é revelar a glória de Deus naquilo que eu faço. O fim último não é receber o salário no final do mês, porque assim nós seríamos os mais infelizes dos homens. Lembre-se, Paulo ainda nessa carta vai dizer, lá na frente, se a nossa vida se resume às coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Se é esse o fim da nossa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Se nós não cremos na ressurreição, na doutrina gloriosa da ressurreição, para que nós trabalhamos, para que nós servimos, qual a função da nossa vida, para que eu me caso, para que nós temos filhos, para que eu trabalho, todas as coisas elas são afetadas, entende? Porque só há um propósito na nossa vida, a glória de Deus. Um outro aspecto interessante, antes de adentrarmos o texto, é que normalmente a libertação para nós, ela é algo muito bom, mas biblicamente a libertação sim é algo muito bom, mas ela causa muito problema. O ser livre causa muito problema, não é ruim, mas causa muito problema. Qual é o problema que Paulo está enfrentando aqui? Como ele usa a liberdade dele?
Ele vem do capítulo 8 dizendo, ora, eu tenho a liberdade de comer uma carne sacrificada a ídolo, porque eu sei que o ídolo não é nada. Mas como é que eu uso minha liberdade é que vai determinar o modo como eu me relaciono com as pessoas. Você entende? Então, não é meramente aquilo que eu sei, o que eu tenho conhecimento, mas o que me guia. Paulo diz, eu não sou guiado pela liberdade, eu sou guiado pelo amor. Então eu vivo para a glória de Deus e o que eu faço é por amor. O que eu faço é por amor. Qual seria a motivação de Deus para entregar o seu único filho para morrer pelos nossos pecados? Segundo a própria Escritura, Deus amou o mundo de tal maneira. O que regula, o que leva às ações, é um propósito mais glorioso. Não é o sofrimento, e veja, o sofrimento de Cristo era terrível, mas o sofrimento dele manifestou a gloriosa verdade do amor dele para com o seu povo, que é o perdão dos seus pecados. Porque exatamente você trabalha? Qual o motivo do seu trabalho? O que leva você a fazer o que deve ser feito? Eu queria que nós voltássemos para o texto e, à luz desse texto, buscássemos encontrar a resposta que Paulo elabora sobre a sua própria vida acerca desse assunto, né, como um homem inspirado por Deus. No verso 15, ele diz assim, esse é o termo que ele diz, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Só um detalhe. Primeiro, o que ele quer dizer com essa expressão, nenhuma dessas coisas, e ele diz outra coisa, eu não estou escrevendo isso para que vocês façam isso comigo. O que Paulo está levantando? Qual é a tese que ele está levantando nos versos anteriores que nós trabalhamos no domingo passado? Vamos lá relembrar, verso 7. O que é que ele diz no verso 7? Acompanhem comigo. Ele diz assim, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Ele então estabelece um princípio aqui. A recompensa pelo trabalho é um direito de cada um que trabalha. Ele não nega isso. Então, ora, eu estou levantando essas questões anteriores. O direito, a recompensa é claro de quem trabalha. Se você trabalha, você é digno do seu salário. Mas, segundo lugar, verso 11, veja o argumento que ele utiliza no verso 11. Ele diz assim, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Paulo está dizendo, irmãos, o direito a um benefício equivalente deve ser conferido. Se nós semeamos bênçãos espirituais, ele está dizendo, por que não podemos colher coisas materiais? E aí, entende o que Paulo está afirmando, irmãos, se todo o trabalho, o indivíduo ele planta, ele vai colher, e o indivíduo que semeia a palavra, ele vai colher o quê? Ele diz, obviamente, é nosso direito ser sustentado pelo nosso trabalho, é o argumento dele. A sequência, no verso 12, ele vai dizer, nós temos o direito de ser tratado como os outros ministros da palavra são tratados. O verso 12 vai dizer, nós temos o direito de ser tratado como os outros ministros são tratados. Por que eu apenas tenho que ser tratado diferente? E no caso, o companheiro que está comigo. E agora, no verso seguinte, você vai dizer, o direito de ser tratado de acordo com a lei de Deus no Antigo Testamento. É o que se segue nos versos subsequentes. A lei do Antigo Testamento nos diz isso. Paulo está dizendo, eu não usei nenhum desses direitos. E ele levantou os direitos anteriormente. Quais são os direitos? Então, repetindo, a recompensa pelo trabalho, um equivalente por aquilo que eu faço. Segundo, ser tratado como os outros ministros e ser tratado de acordo com a própria lei de Deus. Isso é o meu direito.
Então perceba que aqui no verso 15 ele diz assim, acompanhem comigo de novo. No verso 15 ele diz, e eu, porém, não me tenho servido de nenhuma essas coisas. Nenhuma delas. Todas elas que eu acabei de citar, eu não me servi de nenhuma delas. Segundo, eu não estou escrevendo isso aqui para que vocês me sustentem. É até interessante, não é? Essa é a vantagem, essa é a glória da pregação expositiva, como eu falei domingo passado. Normalmente, isso, eu já fui pastor em algumas igrejas, e somente pastor auxiliar, né, que era sempre o canhão de bucha, né? Eu dizia assim, a igreja estava sem arrecadar, estava ruim na oferta, no dízimo, e o pastor dizia, olha, você prega aí 6 sermões sobre dízimo e oferta na igreja. Então não era um sermão expositivo, era um tema que eu tinha que, né, percorrer os textos da Bíblia atrás. E aí, no final dos 6 sermões, eu fui chamado, o pastor disse, é o primeiro caso na história que o senhor prega e diminuiu mais ainda o dinheiro da igreja. Aí eu disse, realmente, eu acho que eu não fiz, o meu curso não foi com o pessoal da Universal. É porque a mensagem foi exatamente essa. Deus não precisa do seu dinheiro. Tudo que você tem foi dado por Ele, não é uma barganha. Dízimo não é uma barganha, não é um negócio, não é um acordo que você faz com Deus. Nós somos gratos a Ele pelo que temos. Quem primeiro deu a Ele para depois receber? O que foi que você deu a Deus primeiro para receber dele de volta alguma coisa? Nada. Tudo que você tem é fruto da bondade e da misericórdia do próprio Deus. Contribuir na igreja não é o desejo de melhorar a minha arrecadação, é gratidão em saber que o pouco ou muito que eu tenho vem das mãos do Senhor. Eu posso dizer como Paulo aqui nesse contexto. Eu não prego esse sermão dizendo para a igreja, precisa melhorar meu salário. Não é esse o motivo, não é esse o problema da igreja. Não estamos passando por isso na nossa igreja, graças a Deus. Então, como Paulo diz, esse é o meu direito, ele está dizendo aqui. E eu não estou escrevendo isso para que vocês paguem melhor o meu salário. Esse é o teor do verso 15. Volte comigo, mais uma vez, que é importante frisar o que ele afirma. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Sabe por quê, irmãos? Aí vem, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Seria melhor morrer do que alguém me anular esta glória. Paulo está enfrentando alguns inimigos na igreja. Esses inimigos são aqueles que questionavam aquilo que ele tinha, questionavam o apostolado dele na igreja e traziam para ele muito sofrimento no seu ministério. Mas Paulo vai dizer, ninguém vai me tirar essa glória. Você sabe qual é a melhor maneira de enfrentar, irmãos, os seus inimigos? É se você enfrentá-los com uma confiança gloriosa na providência de Deus. Pelo seu desinteresse pessoal, em negar a si mesmo, eu prego o evangelho sem buscar nenhuma recompensa. Eu não posso receber meu salário porque eu prego domingo. Eu não posso receber o meu salário porque eu instruo a igreja no evangelho. Paulo está dizendo, não é essa a razão. Eu não trabalho por essa recompensa. Somente quando você enfrenta dessa forma,
com contentamento, com compreensão do qual é a sua vocação, você não depende do quanto você ganha para permanecer na igreja, nem depende muito menos do ser bem tratado ou não, para que você faça o trabalho como Deus requer que seja feito. Porque a glória não está em você dizer, eu tenho feito e vocês não têm me recompensado. Ele diz, porque eu não trabalho pela recompensa. Eu não trabalho pela recompensa. E aí, é uma expressão que precisa ser melhor interpretada, né, num texto, porque ele diz assim, a minha glória, né? Entenda, irmãos, não é meramente pregar o evangelho, que era a glória de Paulo. Pregar o evangelho era a prova da sua integridade que ele tinha. Mas a glória dele não era em pregar o evangelho, porque ele fazia aquilo independente do que ele recebesse, porque havia sobre ele uma ordenança para fazê-lo. Ele não poderia fazer diferente. Não dependo do afago, não dependo de como você é tratado. Há sobre mim um chamado, uma vocação, e eu não posso fazer outra coisa senão pregar o evangelho. Então não é essa a minha glória. Veja o 16 agora, ele passa a expor melhor o seu entendimento sobre o tema. Vamos lá no 16, ele diz agora, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Veja só, perceba, irmãos, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. E essa expressão ai no Antigo Testamento, ela é uma condenação última, inequívoca. Ai de vós, essas são expressões usadas comumente no Antigo Testamento. Alguns estudiosos acreditam que essa palavrinha, ai, é uma forma hebraica bem comum. Eu estou me referindo ao Antigo Testamento, porque ele está escrevendo aqui em grego, obviamente, mas no texto do Antigo Testamento, ai, os estudiosos acreditam que ela tem uma história associada com um funeral. Quando havia a morte de alguém, eles choravam pelo corpo daquele que havia falecido. É como a morte era aquilo que estava diante dos olhos dele, não tinha o que fazer. É como não tiver saída. Ele está dizendo, ai de mim se não pregar, entende? Há uma obrigação sobre mim, e se eu não fizer, eu sou condenado. Eu não vou usar desculpa, nenhuma outra explicação, porque sobre mim pesa tal obrigação, e se não fizer, eu estou debaixo de maldição. Como é que se prega o evangelho? Qual o motivo pelo qual se prega o evangelho? Porque nós somos vocacionados para isso. E essa é a grande luta nossa. Se não for esse o motivo de pregar o evangelho, nós estamos fazendo algo errado. Eles têm direito de receber, mas eles não vão ser ministros porque recebem. E eu abri mão desse direito, porque a minha glória é outra, ele está dizendo. Ele vai explicar isso mais na frente. Nada poderia ser o fundamento da glória de Paulo, a não ser alguma coisa que ele estava livre para fazer ou não fazer. Pregar, ele não estava livre. Ele era obrigado a fazer. Não havia possibilidade dele pregar ou não pregar. Você entende? Não é à toa que Paulo vai dizer a Timóteo, prega a palavra, insta que é tempo e fora de tempo, não importa, prega a palavra. Agora ele vai dizer aqui,
Não é. A minha glória não está em fazer aquilo que eu sou obrigado a fazer. A minha glória está em fazer aquilo que eu posso ou não posso fazer. Sabe o que é que eu não posso fazer? Sabe o que eu posso não fazer? Eu posso não receber. Essa é a minha glória. Porque em pregar não está a minha glória. Porque eu tenho de pregar. Mas em não receber, aqui está a minha glória. Porque eu posso escolher não fazer. Não havia possibilidade de ele dizer, eu vou pregar ou não vou pregar. Mas havia a possibilidade de ele dizer, vou receber ou não receber. Se não era opcional pregar, né? Quando ele pregava, ele estava apenas cumprindo aquilo que era a sua obrigação fazer. Então ele não tinha nada do que se gloriar. É claro que a Bíblia nos mostra que Paulo tinha a pregação como algo de alto nível e a autoestima pela pregação, não tenha dúvida disso, não era um peso para ele. Mas o que ele está tratando aqui, irmãos, é com o pecado da igreja e com a acusação que é feita contra ele, ele vai desmantelar essa acusação, mostrando os fundamentos e as causas mais profundas das suas ações. Por exemplo, na própria carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 9 e 10, veja como Paulo lida com esse tema. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, verso 9 e 10, ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu fiz muito mais. Paulo continua tratando da acusação que está sendo feita contra ele, que ele não é um apóstolo. Que ele não é um apóstolo. A diferença, então, está aqui, irmãos, entre a expressão voluntariamente ou não voluntariamente. Essa expressão, eu posso voluntariamente não receber, mas eu não posso, impossível para mim não pregar. Eu não tenho a possibilidade de escolher não pregar, mas eu tenho a condição de escolher não receber. Então, entenda aqui, o que Paulo está tratando, essa é a grande diferença que o texto está lidando conosco, não é a expressão fazer voluntariamente ou não, não é a ideia de que eu faço relutantemente ou eu faço com alegria, não. A expressão é opcional ou é obrigatório. Porque ele prega com alegria, não é porque é obrigação que ele não prega com alegria. A discussão não é que ele faz relutante ou com alegria, não é isso. É o que é opcional e o que não é opcional. Então, não é opcional para mim não pregar, mas é opcional para mim não receber. Há uma diferença muito grande entre o que o escravo faz em obediência ao mandamento e o que o homem voluntariamente faz de acordo com aquilo que ele deseja fazer. Essa é a diferença precisa. Se você faz aquilo que lhe manda fazer, ou se você faz voluntariamente aquilo que é ordenado. Voluntariamente. O escravo pode se sentir honrado pelo mandamento do seu mestre e pode obedecer o mandamento com alegria. Mas isso ainda é um serviço. É obrigação. Assim, Paulo foi ordenado a pregar o evangelho. E ele fazia isso de todo o coração. Mas ele não foi ordenado a rejeitar, a receber o sustento da igreja. Porque não foi ordenado, ele disse, eu farei isso livremente. Essa é a minha glória. Livremente. Ele pode apelar, irmãos,
não apenas para a obediência dele, mas até mesmo para a pureza do motivo pelo qual ele está tratando aqui. Nós temos médicos aqui na igreja. Um médico, ele pode atender um doente pelos motivos mais nobres, embora ele receba a remuneração do seu trabalho. Não há nenhum mal nisso. Ele pode ter os motivos mais gloriosos em servir alguém, e mesmo assim ele recebe o seu salário. O fato dele receber não tira a glória do que ele faz, a estima que ele tem pelos outros. Mas há uma diferença. Mas quando ele atende a um pobre gratuitamente, preste atenção nisso. Embora os motivos não sejam mais elevados do que quando ele recebe, a evidência da pureza da sua ação é colocado fora de questão. Ele faz com a pureza correta. Eu estou dizendo a vocês, Paulo está afirmando, que eu deveria fazer, porque você pode ganhar o teu salário e fazer o que você ganha com salário de modo honroso e glorioso. Mas quando você diz assim, eu vou fazer, eu não vou receber. Não mudou a visão que você tem sobre o trabalho, não. É a mesma gloriosa. Mas vai se dizer, o que ele faz, o ato que ele tomou, revela uma pureza que deixa fora de questão as suas ações. Paulo está indo para o âmago da questão na igreja, dizendo, irmãos, vocês estão me acusando de algo, e eu estou descrevendo a vocês qual é a natureza das minhas ações. Quando você age assim, até os teus inimigos confiam em você. Quando você age assim, até os teus inimigos confiam em você. Era o que Paulo estava tentando ganhar com aqueles que se opunham a ele na igreja. Mas a pregação não era opcional, como Paulo já falou isso em alguns momentos, mas obrigatória. E ele não ganha confiança por isso. Ele não ganha confiança por isso. A mera pregação não era motivo para a glória, mas a pregação gratuita, sem querer receber nada por isso, era motivo da sua glória. Era motivo da sua glória. No verso 17 e 18, acompanhe o texto comigo, irmãos, concluindo. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Aquilo que foi ordenado não era o fundamento da recompensa. Mas pregar o evangelho sem cobrar por isso, era alguma coisa que, como já falamos, que ele deveria e poderia se gloriar. E o que significa recompensa aqui? O que é recompensa? O que ele está esperando ganhar aqui, irmãos? O que Paulo espera ganhar? Porque ele fala, veja, eu não tenho recompensa, mas a minha recompensa é essa. Qual a recompensa que ele pensa em ganhar aqui, literalmente? A expressão nos parece ajudar aqui, irmãos. A recompensa seria, como diz o último verso, é que eu não use o meu direito no evangelho. Em outras palavras, a recompensa de Paulo era sacrificar a si mesmo pelos outros. Essa é a recompensa que eu tenho pelo evangelho. Ele fala
como sendo permitido servir a outros gratuitamente como uma recompensa. Você sabe que recompensa é poder me sacrificar pela igreja, sem usar o meu direito. Sem usar o meu direito. Interessante que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina isso. Ele disse, se o servo faz aquilo que lhe é ordenado, ele é inútil porque fez apenas o que foi mandado fazer. Paulo tinha esse entendimento. Se eu faço apenas o que eu sou obrigado a fazer, eu sou um servo inútil. Eu quero me sacrificar pelo meu irmão. Eu posso comer, mas eu não vou comer pelo meu irmão. Eu posso receber, mas eu não vou receber para que eu seja um sacrifício pelos meus irmãos. Quem vê sacrifício como recompensa? Quem vê a doação como recompensa? Ele renunciou esse direito de receber para que ele pudesse usar o direito que ele tinha de ser livre em não receber o salário pelo seu trabalho. O que exatamente, de onde Paulo extrai tanto ensinamento e de onde nós podemos tirar toda essa verdade paulina para a nossa vida? Do próprio Evangelho de Cristo. Você sabe o que Cristo ganhou para vir redimir a sua igreja como profeta, como sacerdote e como rei? Ele deixou sua glória. E não é à toa que o mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, nos chama a fazer isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele nos chama a nos oferecermos como sacrifício, porque ele tem tratado isso nos capítulos, até o capítulo 11 de Romanos, dizendo: Cristo morreu por nós, por nossa redenção. Ele foi o sacrifício que nos tirou da condenação. Qual a recompensa? É que por meio do sacrifício ele ensina a servir pelos motivos mais profundos. Pelo que você trabalha? Como você tem se sacrificado pelo seu cônjuge? O que você deixou? O que você tem perdido para receber a recompensa de poder se sacrificar pelo outro? Que direitos você tem perdido? Em última instância, irmãos, em última instância, nós somos chamados a morrer para que Cristo seja exaltado no nosso meio. Isso fala um pouco do trabalho pastoral. Paulo está falando aqui de pregar o Evangelho, a obrigação de pregar o Evangelho. O que está posto sobre ele, o chamado que ele recebeu. Então você que é seminarista, pastor, que está aqui hoje adorando a Deus conosco aqui,
Qual é a razão que você está se dedicando ao ministério? Por que motivo você prega a palavra de Deus? Você sente a obrigação de pregar a palavra? E às vezes, porque prego domingo após domingo, domingo após domingo, alguns colegas lá fora dizem normalmente para mim: Paulo tem ciúme do púlpito, ele não abre o púlpito para ninguém. Seria muito bom para mim fazer uma agenda de pessoas para pregar domingo após domingo na igreja. Mas pesa sobre mim a responsabilidade de pregar a palavra. E foi para isso que Deus me chamou. Não há outra forma de pensar. Foi para isso que Deus me chamou. Se eu não pregar o Evangelho, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Por isso, são muitas as atividades. Eu digo isso para o conselho. Se pregar a palavra de Deus fosse um peso para mim, no sentido de eu faço isso em fadiga, eu faço isso sem alegria, eu já tinha parado há muito tempo pelas demandas da vida, por a quantidade de tarefas que se tem para fazer. Não se prega se não sabe que você foi chamado para isso. Igreja, não tente ensinar o pastor, não apenas aqui nessa igreja local, mas as igrejas que têm os seus pastores. Lembre-se, é liberdade do pastor escolher não receber. Não tente ajudá-lo como um sistema marxista, dizendo nós vamos ajudar o pastor a não receber, não pagando o salário dele, com dignidade, ou não dando a ele a dignidade necessária. Deixe ele decidir, deixe ele escolher, deixe ele fazer. E essa é a honra dele, não é sua. A sua honra é suprir as necessidades daqueles que zelam por sua alma. Essa é a sua honra. Porque quando fazemos assim, nós parecemos um sistema comunista que resolve tirar das pessoas dizendo: você precisa distribuir com os pobres, eu vou tirar de você para você dar para os pobres. Você vai dar para os pobres voluntariamente. Você vai dar voluntariamente. Nós não vamos criar uma lei que vai arrancar de você o que você tem. Tenha prazer em servir na igreja, contribuir na casa de Deus. E sabendo que Deus tem alimentado a sua alma com a palavra, que não lhe favorece apenas durante o tempo da sua vida, mas lhe prepara para a eternidade. Seja a glória do Evangelho a nossa glória, a glória de nos sacrificarmos uns pelos outros. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, ó Deus, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e sermos desafiados a viver uma vida santa em tantas áreas da nossa vida, e particularmente nessa. Derrama a Tua bênção sobre a Tua igreja. Dá-nos um coração temente ao Senhor, que busca a Tua glória acima de qualquer coisa nessa vida. E nos ensine, ó Deus, a nos sacrificarmos pelos nossos irmãos, para que a glória do Evangelho se manifeste no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.